Boa tarde, quarto ano. A nossa aula de hoje será na disciplina de matemática. Nosso tema será algoritmo da divisão. Nós veremos como nós podemos realizar uma divisão através do algoritmo da divisão. Mas antes disso, vamos relembrar o que é divisão. Divisão é quando nós repartimos objetos, dinheiro, tá bom? Para um grupo de pessoas, quando nós repartimos em quantidades iguais. Vamos descobrir como isso funciona. Vamos pensar em um valor. Vamos pensar no valor 4. Eu tenho 4 coração. Olha aqui. 2 corações e 4 corações. Esses 4 corações eu quero dividir para 2 pessoas. Aqui eu tenho as 2 pessoas. Então, 4 dividido para 2 dá quanto? Eu posso formar grupos, de grupos em grupos, para ver quanta quantidade vai dar para a mesma pessoa. Olha, eu posso formar grupo de 2. Olha, dá 2 corações para cada pessoa, tá bom? Mas quando é uma quantidade muito grande, vamos supor 10 dividido para 2. 10 dividido para 2 é difícil eu fazer 10 bolinhas. 10 bolinhas, aí depois faço 2 bolinhas e vou agrupando. Primeiro vejo se dá grupo de 3. Aí eu vejo que não dá grupo de 3. Nós podemos usar mesmo formado desse jeito. Olha, 10 dividido para 2. 10 dividido para 2. Aqui nós podemos relembrar a nossa multiplicação, lembrando que nós podemos utilizar a nossa multiplicação para facilitar a nossa divisão. Vamos relembrar a tabuada da multiplicação da família do 2. Aqui, olha, vamos lá. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 5 dá 10. Opa, 10, professora, olha. É a quantidade que eu quero dividir. Se eu tenho 10 reais e eu quero dividir 10 reais para 2 pessoas, qual o valor que eu posso dividir para essas 2 pessoas que as 2 fiquem com a mesma quantidade? O 5, né, gente? Eu posso dar 5 reais para cada pessoa, porque 2 vezes 5 é igual a 10. Então, é o meu 5, bem aqui, olha. O meu 5, vou apagar aqui. O meu 5. Para eu ver se essa minha multiplicação é exata ou não é exata, eu posso saber de cara, sabendo que aqui não sobrou nada, porque 2 vezes 5 é igual a 10. Para 10 nada. Ou eu posso utilizar uma subtração. 2 vezes 5 é igual a 10. Coloco o meu 10 bem aqui, ó. Agora eu vou fazer uma subtração. 10 menos 10 é igual a 0. Nada, tá bom? Quando o meu resto for igual a 0, eu tenho uma divisão exata, porque não sobrou o resto, deu a mesma quantidade para cada pessoa. Olha, as 2 pessoas ficaram com 5 reais. Cada pessoa ficou com 5 reais. Se 2 vezes 5 é igual a 10, logo a minha divisão é uma divisão exata. Agora nós vamos ver como funciona a nossa divisão usando o algoritmo da divisão. Venham comigo. Lá na página do nosso livro didático, na página 125, nós temos um exemplo. Nesse exemplo, cita que Roberto tem uma confeitaria e nessa confeitaria ele produziu em certo dia 968 bombons, tá bom? Ele quer tentar vender esses bombons utilizando embalagens para 8 unidades. Podemos determinar a quantidade total de embalagens que Roberto vai precisar calculando 968 dividido para 8. Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que iniciar seguindo a nossa ordem de unidade, dezena e centena.
Porém, a nossa divisão nós começamos pela centena, dezena e unidade, tá bom? Começamos pela centena e não pela unidade, como nas outras operações matemáticas. Nós sempre começamos pela centena. Então, vamos começar. Bom, nós vamos iniciar fazendo a nossa divisão pela centena. Nós vamos dividir 9 para 8. Como eu sempre falo para vocês, é fácil nós utilizarmos a nossa multiplicação, porque utilizando a nossa multiplicação, de cara nós vamos ver qual número que multiplicado por 8 dá igual a 9, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa tabuada da família do 8. Vamos começar. Aqui o pincel não está pegando, vamos usar verde. Olha. 8 vezes 1 dá igual a 8. 8 vezes 2 dá igual a 16. Opa! Aqui nós podemos perceber que passou, né? Olha, já passou. 8 vezes 2 dá igual a 16. Então, qual é o número que eu vou ter que usar aqui? É o número 1, né, gente? Porque, olha, 8 vezes 1 dá igual a 8. Aí vai faltar um número que nós vamos utilizar ele mais lá na frente, tá bom? Aí, então, vamos colocar um 1 aqui, que é o número mais aproximado do 9, né? Vai ser um 1. Colocamos um 1 bem aqui, olha. Se eu tenho 8 reais, se eu tenho 9 reais e 9 reais eu quero dividir para 8 pessoas, vai dar 1 real para cada uma e vai sobrar ainda 1 real. Sobrou 1 real, eu coloco bem aqui, ó. Eu coloco bem aqui o 1 que sobrou, tá bom? O 1 que sobrou aqui do 9. Aí continuo. Agora eu vou para a minha dezena. Eu pego o meu 6 e faço o meu 6 vir para cá, para perto do meu 1. Coloquei bem aqui, olha. Agora não vai ser 6, vai ser 16. Agora eu vou dividir 16 para 8. Vou de novo na minha tabuada do 8. Aí vou relembrando. Qual o número que multiplicado por 8 dá igual a 16? Bom, o número que multiplicado por 8 dá igual a 16 é 2, porque 2 vezes 8 dá igual a 16. Aí eu coloco o meu 2 bem aqui. Eu tenho 16 reais e quero dividir para 8 pessoas. Dá 2 reais para cada pessoa fica com 2 reais. Aí aqui sobrou alguma coisa, gente? Nada, né? Porque 2 vezes 8 é igual a 16. Então, aqui não sobrou nada, deu certinho, 2 reais para cada pessoa. Então, já que não sobrou nada, eu tenho que fazer aquela minha subtração. 16 menos 16. Dá quanto, gente? Dá 0. Então, meu 0 fica aqui. Só falta trabalhar agora com o meu 8, né? Então, agora eu desço meu 8 aqui para baixo, olha. Agora, 8 dividido para 8. Eu tenho 8 reais e quero dividir com 8 pessoas. Dá quanto reais para cada um? 1 real, né, gente? Aí eu coloco meu 1 real bem aqui, ó. 1, né? Coloco meu 1 bem aqui, olha. 1 vezes 8 dá quanto? Dá 8. Aí eu coloco bem aqui, aí eu tenho que fazer aquela subtração para ver se vai só ter resto. Agora eu faço 8 menos 8, dá igual a 0. Não sobrou nada. Então significa que 968 dividido para 8 dá igual a 121. Olha, aqui eu tenho a minha unidade, aqui eu tenho a minha dezena e aqui eu tenho a minha centena. Tá bom? Olha só como eu posso dividir. Quando eu tenho uma divisão que eu tenho 3 algarismos para dividir para um algarismo, eu posso utilizar a minha divisão pelo algoritmo, tá bom? Que é assim como eu já fiz para vocês, começando pela centena, dezena e depois pela unidade. Agora vamos às nossas atividades do livro didático. Vamos ver o que nós devemos fazer em cada atividade.
A nossa atividade inicia na página 126, é a página 126, 127 e 128. São 3 páginas de atividade. A primeira questão diz que, em outro dia, a confeitaria de Roberto produziu 864 bombons. Observe que a quantidade foi menor que o exemplo que nós acabamos de fazer no quadro. E também os armazenou em embalagens para 8 unidades, ou seja, 8 unidades dentro de cada embalagem. Para armazenar esses bombons, a questão A, será necessário utilizar mais de 121 embalagens? Sem realizar cálculo, justifique sua resposta. Lembro aqui no outro exemplo que nós utilizamos no quadro, eram mais bombons e nós utilizamos 121 embalagens. Para armazenar essa quantidade de bombons que ele produziu, 864, vai ser preciso utilizar mais embalagens ou menos embalagens? Isso daí é a justificativa de vocês. Vocês vão dizer se é mais embalagem ou menos embalagem e vão dizer o porquê vocês acham que é mais embalagem ou menos embalagem. A questão B diz: quantas embalagens serão necessárias? Para vocês descobrirem quantas embalagens são necessárias, vocês podem realizar completando o que falta. Na primeira, vocês vão dividir 8 centenas por 8, igual nós realizamos no quadro. Começa pela centena, depois dezena e depois unidade. E vocês vão só colocando o que falta. Nós temos no primeiro quadrinho, que é 864 dividido para 8. Vocês vão iniciar pela centena. 8 dividido para 8, quanto é? Vamos supor que você tem 8 palitos. Você tem 8 palitos aqui, ó. E você quer dividir para 8 pessoas. Quantos palitos dá para cada pessoa? Aí você pode usar a multiplicação, lembrando lá como a gente utiliza, ou você pode fazer 8 bolinhas e faz 8 pessoas e dá as quantidades de bolinha, que a quantidade é igual para as 8 pessoas. Tá? E vocês vão colocar aqui no exemplo que está um tracinho, vocês vão colocar a quantidade de 8 dividido para 8, qual é o valor que dá. Aí vocês vão ver depois a quantidade que deu, se sobrou alguma quantidade. Aí vocês vão fazer, vamos supor, nessa primeira eu vou ajudar vocês. 8 dividido para 8 dá igual a 1. Nós temos R$8 e vamos dividir para 8 pessoas. Cada pessoa fica com R$1. Aí nós vamos colocar um aqui embaixo do 8, tá bom? Aqui, onde está aparecendo aí a setinha. Aí você vai fazer 1 vezes 8 dá quanto? Dá 8. E você vai colocar o 8 aqui nesse outro, embaixo desse outro 8. Aí você vai fazer 8 menos 8 dá igual a 0. Não sobrou nada. No segundo quadrinho, no segundo momento, como não é possível dividir 6 dezenas por 8 e obter dezenas inteiras, obtemos 8 dezenas e sobram 6 dezenas. Que aqui no caso, você vai dividir 6 dividido para 8, tá bom? 6 dividido para 8. Tem como dividir 6 para 8? Diz que não. Então, nós vamos obter um 0, dá 0. Não tem como dividir. Nós colocamos o 0 e sobrou quanto? Sobrou 6, né, gente? Porque nós não dividimos. Aí você vai descer o 6. Aí depois você segue para o terceiro quadrinho. No terceiro quadrinho vocês vão resolver sozinhos. Vocês podem relembrar o vídeo, voltar no vídeo lá que eu expliquei da outra página para vocês saberem passo a passo de como realiza, tá bom? Seguindo o exemplo do outro exemplo que nós utilizamos no quadro, vocês podem resolver essa questão. Aí depois você vem para a segunda questão, efetue a divisão. 575 dividido para 5, a letra B, 673 dividido para 2, e você vai armar aqui dentro desse quadrinho toda a divisão de vocês, armada, não basta só o resultado. E em seguida você vai para a próxima página, a página 128. Na página 128 você vai observar um gráfico, você já sabe como deve observar um gráfico. Em que mês a quantidade de pães de mel produzida foi a maior quantidade e a menor quantidade? Você vai ver. Em que mês produziu maior quantidade? Em que mês produziu menor quantidade? E vai escrever o mês. A B. Nessa padaria, os pães de mel são armazenados em embalagens, com 6 unidades. Quantas delas foram utilizadas para armazenar a produção do mês de março e do mês de abril?
você vai ter que dividir, você vai ter que ver no mês de março quantos pães foram produzidos no mês de março. No mês de março foi produzido 654 pães. Então, você vai ter que guardar 654 pães em 6 embalagens. Então, você vai ter que dividir 654 dividido para 6. Aí você vai fazer lá no seu burrão 654 dividido para 6 e você vai colocar o resultado aqui dentro da caixinha. E abriu a mesma coisa. E a última questão. Maria comprou 48 metros de fita. Ela tirou um pedaço de 12 metros e, do restante, utilizou metade para fazer laços e outra metade para embrulhar presentes. Quantos metros de fita Maria utilizou para fazer os laços desse embrulho? O que você vai ter que fazer aqui? A primeira coisa que você vai ter que fazer uma subtração, gente. Primeiro você vai ter que tirar de 48, você vai ter que tirar 12 metros, porque antes dela começar a fazer o laço, ela tirou 12 metros. Aí você vai ter que fazer de 48 menos 12. E o que sobrar, você vai ter que dividir, tá bom? Para 2. Certo? Então, sigam aí. Basta vocês lerem com bem cautela o comando da questão. Tá bom? E depois de ler o comando da questão, interpretar o que a questão está pedindo, vocês façam a questão, complete a questão. Qualquer dúvida, não deixem de me mandar mensagem que eu estarei esperando por vocês. Tchau, tchau!